Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, a vida do presbítero Dacir, a vida do nosso pastor, a vida do meu esposo, toda a minha família e a vida de todos vocês, irmãos, que vieram aqui adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, e tenha certeza que nessa noite você vai sair cheio, renovado, transformado, avivado pela palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 19. Aleluia. É uma palavra bem conhecida e eu fiquei muito feliz de ver Deus usando a vida da missionária Silvana e de todos os irmãos que estavam adorando o nome do Senhor, porque o Senhor estava confirmando em todo o tempo essa palavra no meu coração. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero ser objetiva e já passar para o momento da oração. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19. Antes disso, eu quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado. Aleluia. Olhe para esse irmão que está do seu lado, mas com autoridade e ousadia, a qual o Senhor já derramou sobre a tua vida. Diga assim a Ele nessa noite: hoje é noite, oh aleluia, de atitude, oh Jesus. Hoje é noite de atitude, aleluia. Porque aquele que toma atitude vive a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus, missionária? É viver transbordando da presença do Senhor todos os dias. Aleluia! Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, todos conhecem a história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. E naquele tempo o Império Romano dominava Israel. Eles contrataram judeus para cobrar o próprio povo, ou seja, Zaqueu estava agora trabalhando como cobrador de impostos e cobrando o próprio povo, a qual fazia parte da sua vida. Ou seja, Zaqueu conhecia a palavra, porque ele sabia da lei de Deus. Mas nesse momento aqui, Zaqueu estava num trabalho errado, indo contra a lei do Senhor. Ele cobrava os impostos do povo, mas mais que isso, ele retirava aquilo que era permitido. Ou seja, o povo não gostava de Zaqueu. Aonde Zaqueu chegava, Zaqueu era apontado. Zaqueu era apontado como ladrão. Zaqueu era apontado como desonesto. Zaqueu era apontado como corrupto.
púlpito, ou seja, aonde Zaqueu estava, ele era apontado como um homem ruim. E creio eu que aqui nesse momento Zaqueu estava já com o coração atribulado, Zaqueu estava sem paz, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus está passando em Jericó, Zaqueu ele vai tomar uma atitude. Qual é essa? A Bíblia nos fala que Zaqueu ele não pediu um milagre, ele não gritou: Jesus, eu quero um milagre. Ele não pediu para um amigo ir até Jesus pedir um milagre, mas Zaqueu, a Bíblia nos diz que ele queria apenas ver quem era Jesus. Aleluia. E isso é muito tremendo, porque Zaqueu ele só queria ver Jesus passar, mas o Senhor vai falar para Zaqueu no momento do encontro: Zaqueu, você apenas queria me ver, aleluia, mas eu tenho um encontro com você. Ou seja, para Zaqueu ele só queria ver, mas para Jesus era o Senhor dizendo: você vai me conhecer verdadeiramente. Aleluia. A Bíblia nos diz que Zaqueu ele era de pequena estatura, ou seja, ele tinha uma dificuldade. Como chegar para ver Jesus se tinha uma multidão e Zaqueu era pequenininho? É difícil, então ele tinha uma dificuldade. Mas naquele momento Zaqueu ele toma uma atitude. Qual é? Ele olha para aquela figueira brava e naquele momento ele não pensa duas vezes, ele sobe para ver Jesus passar. Tinha alguém na figueira? Não, porque são poucos que tomam a atitude de viver o novo com o Senhor. Naquele momento a multidão está apertando. Aonde Jesus passa, irmãos, tem pessoas querendo milagre, tem pessoas querendo cura, é um apertando o outro. Mas Zaqueu olha para a figueira, para uma oportunidade, e ele vai subir para ver Jesus passar. Zaqueu agora sobe naquela figueira. Jesus está vindo com a multidão. E eu acho muito lindo, irmãos, porque Jesus está chegando junto com a multidão, e Jesus vai olhar e vai falar: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu imagino Zaqueu ouvindo Jesus chamando ele pelo seu nome, porque aquele povo estava apontando o dedo para ele e condenando ele pelo pecado. O diabo chama pelo pecado, mas Jesus chega perto da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa é a diferença do nosso Jesus. Ele não vai apontar pelo pecado, mas ele vai nos chamar pelo nome. Ou seja, é pecador, mas é meu filho. Está errando, mas é meu. Era o Senhor dizendo: Zaqueu, desce depressa. E naquele momento Zaqueu desce depressa e recebe alegremente. E é interessante que agora o povo vai começar a murmurar: mas Senhor, o Senhor vai pousar na casa desse homem pecador? Tem certeza que é nessa casa que o Senhor vai pousar? Ele defrauda os pobres, ele tira aquilo que é nosso, ele é um homem mau, ele é corrupto. Mas naquele momento Jesus se cala. Você sabe por quê, irmãos? Jesus podia ter falado: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa, e houve salvação na tua casa. Mas não, naquele momento o Senhor deixa Zaqueu responder. Ou seja, o Senhor esperava uma atitude de Zaqueu. Qual é essa? Zaqueu vai dizer: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado esse povo, eu dou metade dos meus bens a ele e restituo 4 vezes mais. Para você entender e começar a glorificar o nome do Senhor, era Jesus esperando uma atitude de Zaqueu, ou seja, era o arrependimento. Aleluia. Era o Senhor esperando, porque a oportunidade o Senhor já tinha dado a ele. Agora, Zaqueu, falta você tomar uma atitude, aleluia, para eu entrar na sua casa e trazer salvação. Aleluia. Aí o Senhor vai responder: hoje houve salvação a esta casa. Depois da atitude de Zaqueu, do arrependimento. Essa é a primeira atitude, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração: arrependimento. Porque vai ter momentos que é necessário descer. Zaqueu sobe,
Mas o Senhor faz ele descer, porque é nos pés do Senhor que encontramos o nosso milagre. Era o Senhor falando para Zaqueu: você é rico, você pode comprar tudo, mas a minha presença e a salvação você não compra. Pode ter tudo, mas eu quero que você entenda, Zaqueu, que o maior bem sou eu na tua casa, que o maior bem sou eu na tua família. Hoje eu entro, Zaqueu, não apenas para pousar na tua casa, mas é para fazer morada através da sua atitude. Coisa linda, irmãos, é tomar uma atitude diante do Senhor. O segundo livro a qual o Senhor ministrou no meu coração, quero ser rapidinho aqui, 1 Samuel, no seu capítulo 1. Não precisa abrir, irmãos. 1 Samuel, no seu capítulo 1, ouvimos a história de Ana e Penina. Todos conhecem a história de Ana e Penina aqui. É uma história bem conhecida. Penina dava filhos ao seu marido, Ana, porém, não dava, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Ana nasceu estéril? Não, irmãos. O Senhor havia cerrado a sua madre. Por quê? Tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito. Toda dor que a gente passa tem um propósito. É o Senhor trabalhando na vida de Ana. E vamos entender, todo ano aquela família era uma família de oração, subia para sacrificar e adorar o nome do Senhor. Mas entrava ano, saía ano, Ana da mesma maneira não gerava, não dava frutos. E a mulher que não gerava e não dava frutos era apontada como uma mulher seca. E naquele momento ali, Penina provocava, porque Penina dava filhos. Penina jogava na cara: eu estou gerando, você não, Ana. E a Bíblia nos diz que por Ana não gerar, essa amargura entrou no seu coração, a qual Ana não comia, não bebia, Ana não era feliz. Ela ia sim para o templo, mas Ana não tinha alegria. E no ano a qual agora Ana vai passar nesse processo de humilhação, Ana se levanta e vai para o templo orar. Ana se levanta daquele ambiente de amargura, de dor, de sofrimento, e vai para o templo orar. Aleluia. A Bíblia nos diz que Ana começa a sua oração e derramar a sua alma. Ana, com a alma amargurada, começou ali a sua oração. A Bíblia nos diz que Ana não tinha palavras, mas cada lágrima que Ana derramava, aleluia, subia como oração diante do Senhor. E naquele momento agora ela está se derramando na presença, aleluia. Glória a Deus. Ela está se derramando na presença do Senhor. Ela começa a orar, ela começa ali a falar com o Senhor. Então Ana vai fazer um voto: Senhor, se o Senhor lembrares da tua serva e me deres um filho varão, eu entrego ele todos os dias da sua vida na tua casa. Ele vai te servir, não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai ser teu. Mas só que antes disso, antes do Senhor, aleluia, fazer Ana gerar, irmãos, o Senhor me levou em algo muito profundo. Porque eu fiquei pensando: Senhor, se essa família era uma família de oração, vivia de ano em ano, indo para o templo, adorava e sacrificava, por que o Senhor não deu um filho antes para Ana? Aí o Senhor ministrou no meu coração, aleluia, oh glória, que antes do Senhor fazer você gerar, primeiro o Senhor precisa curar o teu coração. Ou seja, Ana tinha uma amargura de alma. Ana não era alegre, chorava. Aquele ambiente era um ambiente de amargura, aquele ambiente não era um ambiente feliz. Então o Senhor primeiro, Ele vai curar Ana no altar e vai fazer ela entender: primeiro eu te curo, depois você gera. Primeiro eu te curo, depois você gera. Primeiro eu te curo, depois você gera, Ana. Você consegue entender? Porque muitas das vezes o Senhor não nos faz gerar. Muitas das vezes a gente fala: Senhor, por que isso não acontece? É o Senhor dizendo: deixa eu curar primeiro o seu coração daquela falta de perdão, daquela amargura de alma que você carrega há muito tempo. Deixa eu te curar primeiro, para depois você gerar o teu milagre. Aleluia. Primeiro o Senhor cura a alma daquela mulher,
E quando ela se levanta, ela vai para a tua casa. E quando ela chega, a Bíblia nos diz que Ana não era mais a mesma. Eucana olha para Ana e fala: Ana, você está diferente. Porque quando Ana entra dentro daquela casa, o que Penina fazia para ela, as provocações, as humilhações, não entra mais no coração de Ana. Ou seja, quem é curado, quem é restaurado pelo Senhor, pode vir a luta, pode vir a guerra, pode vir a provocação, que o meu altar está restaurado. Oh glória! Quem é curado, querido, quando é apontado não dói mais. Quando somos curados de dentro para fora, pode vir a guerra que for, já não dói mais. Ou seja, Ana entra dentro daquela casa curada. E a Bíblia nos diz que ela vai se deitar com o seu marido, vai engravidar e vai gerar Samuel. E imagino que Penina, quando viu Ana gerando Samuel e falando que iria entregar ele, ela questionava: você pediu um filho para o Senhor, você clamou, você chorou e agora você vai entregar. Irmãos, quem vive de propósito não deve satisfação para ninguém. Quem vive de propósito não deve satisfação para ninguém. Ou seja, Ana naquele momento ela faz uma oração, ela faz uma entrega e ela vai cumprir o voto. É o Senhor dizendo. Muitas das vezes, irmãos, fazemos um voto com o Senhor e não cumprimos. Mas Ana foi obediente. Eu vou gerar, Senhor, porque eu entendo que eu estou gerando não é meu, mas é para a glória do teu nome. Ou seja, o que geramos aqui nessa terra não é nosso, não nos pertence, mas pertence ao reino de Deus, mas pertence ao reino de Deus. Era a atitude que o Senhor esperava de Ana. Primeiro Ana faz sua oração, depois ela faz sua entrega. E Ana, ela vai receber 2 milagres. Ana, ela vai ser curada, mas ela vai gerar o teu tão sonhado filho. Aleluia. E nessa noite o Senhor nos diz: qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Porque primeiro o pregador, quando o Senhor fala, bate, irmãos. Bate primeiro na gente que ministra. Qual é a nossa atitude nessa noite? Será que viemos aqui chamar a atenção de Jesus? Será que viemos aqui verdadeiramente orar e entregar aquilo que nos causa dor diante de Jesus? Porque Ele é a cura da nossa alma. Se tiver algum coração que entrou aqui amargurado, quando você entregar diante do altar do Senhor, você vai ser restaurado de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. Aleluia, livro de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 46. A Bíblia nos diz de um cego de Jericó. Ficava na estrada de Jericó, mendigando, pedindo esmolas. Aí Jesus vai passar, naquele momento, naquela cidade. O cego vai perguntar quem está passando, e vão responder: Jesus de Nazaré. Jesus está passando por aqui. E o cego começa a clamar. É o terceiro texto que o Senhor ministrou no meu coração. O cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo vai olhar e vai falar: fica quieto, para de gritar. Mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para, manda trazer aquele cego. Aí eles vão chegar diante do cego e vai falar: ele te chama, tem de bom ânimo. Naquele momento o cego se levanta. E é interessante que quando ele se levanta, ele tira aquela capa. O que simbolizava aquela capa é porque ele era um mendigo. Ou seja, quando ele tira a capa, era como se ele estivesse dizendo: estou abandonando o meu passado, porque quando Jesus me chama, é para viver o novo. É para viver o novo. Ele não teve um encontro com o Senhor, mas ele já tirou a capa. Ou seja, ele abandonou aquele passado sombrio de mendigar o pão. Porque quando Jesus chama, irmãos,
Quando o Senhor nos chama, a gente tem que se posicionar. Ou seja, quando Ele solta aquela capa, Ele abandona o pecado, Ele abandona tudo aquilo que tira Ele da presença, Ele abandona aquilo que vai atrapalhar Ele de viver o novo. Ou seja, o Senhor falando nessa noite, qual capa nós temos que tirar nessa noite? Qual é a capa que precisamos tirar? O que está nos prendendo? O que tem nos prendendo? O que está nos prendendo de adorar o nome do Senhor, de estar na presença dEle? Qual capa está nos aprisionando nessa noite? E Ele vai tirar aquela capa, vai chegar diante de Jesus. Jesus vai dizer, o que queres que eu te faça? E Ele fala, eu quero ver. E Ele vai receber o milagre. E eu acho lindo, porque para nós vivemos o novo, o velho tem que ficar para trás. Eis que o Senhor, missionária, ministrou aqui nessa noite. Eis que o Senhor faz uma coisa nova. Mas espera aí, missionária, para mim receber o renovo, para mim ser curada, para mim viver a palavra do Senhor, o que eu tenho que fazer? Abandona o velho e começa a viver o novo. Começa a viver o novo nessa noite, aleluia. Porque quando nos posicionamos diante da presença do Senhor, irmãos, não temos que olhar para trás. Não temos que olhar para o passado. Se o Senhor te fez uma promessa, vai viver um novo, você vai viver um novo. Vai viver uma coisa nova na tua casa, você vai viver. Porque o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Não, irmãos. Quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Livro de Atos, no seu capítulo de número 16, no seu versículo 25. Paulo e Silas está dentro de uma prisão. Por amor ao evangelho, pregavam a palavra. Uma jovem foi liberta. E quando essa jovem foi liberta, eles vão presos, porque aquela jovem dava lucros àquela cidade. Mas agora Paulo e Silas estão dentro de uma prisão. Aí o Senhor começa a me levar no passado de Paulo. Quando ele era Saulo, todos conhecem. Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia o povo do Senhor. Mas no momento que ele está enviando cartas, no meio do caminho, um clarão vai aparecer na sua frente, e uma voz como de um trovão vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo vai responder: quem és tu, Senhor? Ali ele já entende a soberania de Jesus, porque ele já chama de Senhor, aleluia. Ele vai dizer: sou Jesus a quem você me persegue, porque se está perseguindo o meu povo, você também está me perseguindo, Saulo. Naquele momento ali, Saulo vai dizer: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor vai dar instruções para que Saulo seja levado para a cidade de Damasco. Ali ele vai ficar 3 dias sem comer, ele vai ficar fraco, mas vai ter um momento que Saulo vai começar a orar, aleluia. Saulo vai começar a orar. Peraí, missionária, ele não era um perseguidor da igreja, ele não mandava cartas para prender crianças, jovens, homens e mulheres. Sim, ele mandava, mas naquele momento que ele viu aquele clarão e ele ouviu aquela voz, ele não, aleluia, ele não duvidou de quem era Jesus. Ou seja, naquele momento, naquele encontro, ele sabia que quem estava chamando ele era o Todo-Poderoso. Saulo, é um tempo, aleluia, você vai viver um tempo novo, coisa nova. Abandona o passado para viver o novo. Aquela oração agora vai chegar diante do Senhor, porque atitudes tomadas no altar de Deus gera milagre dentro da nossa casa. Aleluia. Naquele momento agora, o Senhor vai dar instruções a Ananias. Ananias era um dos discípulos do Senhor. Vai dizer: Ananias, em visão, vai até o nosso irmão Saulo, porque ele está orando. E Ananias vai responder para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe quem ele é. Ele é um homem pecador. Ele manda prender os seus. Mas a resposta de Jesus é linda: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. E fala para ele, Ananias, que vai valer a pena padecer pelo meu nome. Aleluia. O Senhor não estava perguntando quem ele é, o Senhor sabia. Quando o Senhor olha para mim e para vocês, o Senhor sabe quem somos, porque Ele conhece o oculto e o profundo no nosso coração. Ou seja, o Senhor não estava perguntando a Ananias quem ele é, porque o Senhor conhecia a vida daquele homem. Mas o Senhor, quando recebe aquela oração, aquela atitude, o Senhor fala
Ananias, fala para ele, aleluia, que vai valer a pena padecer pelo meu nome. Agora no livro que nós lemos em Atos 16, 25, agora ele não é mais Saulo, porque ele é um pregador da palavra do Senhor, aleluia. Ou seja, o Senhor tira ele do passado, coloca ele no presente. Mas espera aí, aquele presente agora é de dor, é de sofrimento. Mas Paulo, eu creio que ele está lembrando do passado. O Senhor disse que vai valer a pena padecer pelo seu nome, eu creio. Então naquele momento que ele está ali, dentro daquele cárcere, ele entendia, viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é ganho. Pode vir dor, pode vir luta, pode vir provação, mas eu vou adorar o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam junto com aqueles presos, e eles tomam uma atitude, aleluia. Eles tomam uma atitude, creio eu que um olhou para o outro e começaram a falar, vamos questionar ou vamos adorar? Eu questiono, eu adoro. Eu vou questionar essa luta, essa guerra. Não merecemos estar aqui. Só pregamos o evangelho e fomos presos. Mas naquele momento, Paulo e Silas olham um para o outro. Um diz, você ora e eu adoro. Você ora e eu adoro. Oh, aleluia. Por volta da meia-noite, a Bíblia nos diz que um começa a adorar, o outro começa a orar. Aí o Senhor vai enviar um terremoto. A prisão começa a abalar. O Senhor vai quebrar a prisão. E todos aqueles presos foram soltos, porque a adoração, irmãos, verdadeira, faz quebrar cadeias na nossa vida. Você está entendendo como foi ministrado? Será que nós adoramos ou questionamos? Está doendo, Senhor, não aguento mais, eu vou largar, eu vou abandonar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, adora o meu nome que eu cuido da tua casa, adora o meu nome que eu cuido da tua família. E através daquela atitude de adorar o nome do Senhor, o carcereiro, quando chega, ele vê a prisão todas soltas. Mas eu acho lindo, irmãos, que eles permanecem no mesmo lugar. A cadeia foi quebrada, eles estavam livres. Mas não somos nós que temos que fugir diante do inimigo. É o inimigo que tem que parar embaixo dos nossos pés. Ou seja, vamos ficar no mesmo lugar, não vamos sair daqui. Naquele momento o carcereiro olha, ele se assusta, o que aconteceu? Eu vou me matar, porque a responsabilidade era dele de cuidar dos presos. Mas Paulo e Silas vai gritar, não te faça isso, estamos no mesmo lugar, aleluia. E a Bíblia nos diz que aquele carcereiro vai dizer, o que eu faço para receber a salvação? Paulo e Silas vai responder, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Ou seja, o milagre não foi apenas para eles, era o Senhor colocando no momento de dor, porque vidas aí não precisavam receber a salvação. Você está entendendo por que muitas das vezes o Senhor nos coloca em lugares de dor, de sofrimento, de humilhação? É porque o Senhor quer fazer você gerar não somente na sua vida, mas tem vidas que estão do seu lado, seja vizinho, seja família, que também vão gerar junto com você, aleluia. É o Senhor dizendo, eu estou no meio da dor, eu estou no sofrimento, e no meu momento, na minha hora eu chego, eu quebro cadeia, aleluia, eu curo enfermidade, eu entro para dar salvação, aleluia, porque eu sou Deus. A Bíblia nos diz que o carcereiro vai limpar os açoites, as feridas, e a família dele também vai ser salva. Ou seja, não só o carcereiro, mas a sua família vai receber salvação. É o Senhor dizendo, você consegue entender que hoje é um culto do renovo. É um culto do renovo. E talvez você tenha pedido, Senhor, eu quero viver o renovo do Senhor. Eu quero viver algo novo no meu ministério. Eu quero viver algo novo dentro da minha casa, no meu casamento. Eu quero viver algo novo no meu chamado. Mas é o Senhor falando, aleluia, ministrando. Para viver algo novo precisa de uma atitude sua. E talvez seja uma atitude tão pequenininha que para você é grande, mas para o Senhor é pequena. É o Senhor te chamando para o altar nessa noite para viver coisas maiores, aleluia.
Quando nos arrependemos, oramos, entregamos, clamamos e adoramos, vivemos cheios da presença de Deus. E essa presença transborda em nós, irmãos. Hoje é a noite do renovo, mas o Senhor nos chama para tomar uma atitude de abandonar o velho e começar a viver o novo. Sabe por que Jesus? Ele não tem coisa pequena para nós. Sabe por que Ana não vai gerar? Olha o que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos. Sabe por que Ana não vai gerar naquele tempo? Porque o Senhor não tinha apenas um filho para ela. O Senhor não tinha apenas um filho, o Senhor tinha um profeta, um sacerdote e um juiz. Era o Senhor dizendo: sabe por que você não gerou no seu tempo? Porque o que eu tinha para você era coisas maiores. Ou seja, você está falando: Senhor, não acontece. Por que está demorando? É o Senhor dizendo: o que eu tenho para você não é coisa pouca, é um tempo de honra na tua vida. Não era apenas um filho, Ana, mas era um profeta, era um juiz, era um sacerdote. É Samuel que vai ungir Davi e Saul. Olha que coisa linda. Porque muitas das vezes queremos as coisas do nosso jeito, mas é o Senhor dizendo: tenha paciência. Tenha paciência, aguenta só mais um pouquinho. Porque o que eu tenho para você é bom, é perfeito e é agradável. O que eu tenho para você não é coisa pouca, irmãos. Servimos um Deus do ouro e da prata. Você acha mesmo que o Senhor quer entregar qualquer coisa para você? Não. O que o Senhor quer entregar para nós nessa noite, noite do renovo, noite de atitude, é coisa grande. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Não é sobre ter tudo, irmãos, mas é sobre estar cheio do que realmente importa, ou seja, a presença de Deus. Não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter posição, mas é sobre ter a presença do Senhor todos os dias na nossa casa. Se nessa noite você tomar uma atitude, você vai viver milagres. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei o que você precisa e qual atitude você precisa tomar hoje, mas Ele sabe. Quando Ele olhou, Ele sabia o nome de Zaqueu. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome, porque foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, aleluia, para ouvir essa palavra. Você é escolhido, você é separado. O passado não te pertence mais. O que eu tenho para você é coisa nova, um tempo novo, aleluia. Vai viver milagre, vai viver renovo, vai transbordar da minha presença. É o Senhor dizendo: abandona o velho nessa noite e começa a viver o novo. Começa a viver o novo da parte do Senhor, com os olhos fechados, irmãos. Começa a entregar no altar do Senhor, aleluia, a tua oração. Vamos adorar o nome do Senhor. E se tiver aqui crente que tomou atitude verdadeiramente, que adorou o Senhor verdadeiramente, irmãos, Ele vai te chamar pelo seu nome. Você vai receber o seu milagre, aleluia.